Pod Alumiar, o espaço onde ideias brilham, vozes ecoam e pensamentos se transformam em farol de conhecimento. Oi, gente, mais um episódio do Pod Alumiar, esse espaço que foi criado com muito carinho, com muita luz, para acolher vítimas e familiares de vítimas de violência aqui no Vale de São Francisco. Aliás, todo o Brasil, né? E hoje a gente está aqui com a convidada de Petrolina, Ana Paula. Ana Paula, que é mãe do Paulo Vitor, que vai contar um pouco sobre a história de vida de Paulo e o que tudo aconteceu em torno do homicídio contra a vida de Paulo Vitor. Normalmente a gente só vê na mídia os casos de grande repercussão, mas esse espaço aqui foi criado para dar voz às mães, a todos os casos, para que a gente possa alcançar a solução, a resolução dos inquéritos, mas também para aliviar a dor dessas famílias. E eu conto com vocês para seguir a nossa página, para curtir, para comentar, para compartilhar, tá? Obrigada, gente. Vamos iniciar mais um Pod Alumiar. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Seja bem-vinda a esse espaço de luz, né? Quero agradecer a toda a produção que estão aqui para nos dar todo o suporte para que a gente consiga alcançar, né, todas as pessoas, para a gente dar voz a vocês, a nós, né, Sim, Ana Paula? Sim. E o caso da Ana Paula, eu conheci a Ana Paula, gente, no centro de Petrolina, né? Eu estava panfletando lá no centro, foi durante a campanha, e aí a Ana Paula estava muito abatida e ela compartilhou sua história de vida. E a gente trocou telefone, rede social, e passamos a nos comunicar através das redes sociais. Sim. Mas, Ana Paula, eu queria que você mesma contasse, né, um pouquinho, né, sobre a vida, né, de Paulo Vitor, né, para a gente poder entender todo o contexto do homicídio, né, essa morte tão violenta contra a vida de seu filho, o Paulo Vitor. Tá. Seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez. Paulo Vitor tinha 21 anos, era meu filho mais novo, e de 3 filhos, né? E Paulo Vitor, desde criança, sempre foi um menino muito ativo, muito cativante, dono de um sorriso que encantava e era muito contagiante. Muito lindo. Inclusive, você está com a foto, né, estampada na camisa. Uma homenagem dele, né, que eu fiz para ele, com a mensagem de um seguidor que mandou para mim essa mensagem através de um colar. E eu amei muito a mensagem e coloquei na camisa. E ele tinha 21 anos, né? Meu filho mais novo, era carinhoso, um filho muito, muito atencioso. E um coração que não cabia dentro dele. Paulo Vitor era puro amor, pura ternura. Meu filho era uma bênção. E foi muito bem criado, muito bem educado, dentro dos nossos princípios que eu aprendi com os meus pais e passei para os meus filhos. E dia 26 de janeiro, era uma sexta-feira de 2024, e eu estava no trabalho, cheguei em casa, como normalmente todos os dias, né, a rotina do trabalho. Cheguei em casa, encontrei meu filho no quarto, como sempre, ele estava jogando no computador dele. E entrei, como de costume, a primeira coisa que eu fazia quando ele estava em casa era entrar no quarto dele. Tomei meu banho, logo em seguida ele entrou. Quando eu saí, ele estava brincando com a cachorra no sofá. E logo em seguida ele entrou, tomou o banho dele. Chovia muito. Nesse dia, né, a chuva deu uma trégua. E aí ele falou que ia para casa do amigo jogar videogame, que inclusive fica na mesma rua que a gente mora. Que ele tinha o costume de se reunir lá, era um grupo de amigos, se reunia lá para brincarem, jogar videogame, conversar, jogar Uno, que eles gostavam muito. Enfim, quando foi de umas 9h30 para 22 horas, meu filho chegou em casa, me acordou
Inclusive, o meu prato estava do lado que eu tinha jantado, no sofá, e ele amava comer no mesmo prato que eu comia. E levou o prato para a cozinha, fez o sanduíche dele com café com leite, levou para o quarto, me acordou e falou: mãe, eu já cheguei, pode ir dormir. Essas memórias a gente não esquece, né? Não, nunca. Eu lembro exatamente de todos os detalhes. E na quinta-feira, ele mandou uma mensagem, eu já estava dormindo, né? Ele mandou uma mensagem para mim no telefone para eu acordar ele cedo na sexta-feira. E eu, quando acordei de manhã, foi que eu vi a mensagem. Só que ele já estava na cozinha, 6 horas da manhã, preparando o café da manhã. E eu falei para ele: oxi, e você vai para onde? Vai entregar currículo? Porque ele estava entregando os currículos, né? Inclusive, estava ansioso para pegar a habilitação dele, a permanente, que ele estava com a provisória. Ele iria pegar numa segunda, a gente já tinha marcado o horário e tudo, para eu ir com ele, porque tudo dos meus filhos é comigo junto. Sempre foi assim, desde criança e depois de adulto também. Sonhos que foram interrompidos, sim. Né, Ana Paula? E aí eu me assustei, assim, vi ele na cozinha, ele falou: mãe, o café já tá pronto. Aí fez o pratinho dele, levou pro quarto. Eu falei: mas por que você acordou tão cedo, Paulo Vitor? Se você não vai entregar currículo, você não vai fazer nada. Ele falou: porque eu quero ficar acordado, mãe. E aí tomei meu banho, fui pro trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, eu vi um status dele no WhatsApp, que ele não tinha costume de postar. E dizia a seguinte frase: oi, Deus, sou eu de novo. Obrigado por me colocar de pé mais uma vez e que hoje seja feita a sua vontade. E passou as horas, cheguei em casa, ele chegou, ele me acordou, como eu falei, fui para o quarto orar, li um versículo da Bíblia, me ajoelhei para orar. Quando eu ouvi, o portão fechou suavemente. E eu levantei e fui olhar. No quarto dele, ele não estava. Estavam os computadores ligados. E era como se ele fosse voltar rápido. Ele pegou a bicicleta. Não, porque ele sabia que aquele horário eu não deixaria ele sair jamais. E ainda mais para um lugar daquele. Ele foi para uma praça. Fica Sim, perto lá de sua casa? A casa? Praça da Cimenteira. Fica mais ou menos próximo. Fica mais próximo da casa da avó paterna dele do que em casa. E eu voltei. Logo em seguida eu vi, peguei o celular para ligar, né? Não liguei. Eu falei: não, acho que ele deve ter esquecido alguma coisa na casa de João e voltou para buscar, como às vezes acontecia. E me ajoelhei novamente e fui orar. Eu lembro de cada detalhe daquele dia, de cada detalhe da minha oração. Eu falei: Deus, eu não sei onde meu filho está, mas que o Senhor guarde e traga eles de volta em segurança para casa. E quando eu me levantei, que eu terminei de orar, eu ouvi as batidas no portão. Quanto tempo depois que ele saiu, Ana Paula, você se recorda? Foi muito rápido, assim, uns 20, 30 minutos, mais ou menos. E aí minha cachorra começou a latir, e minha filha pegou ela no colo e foi pro meu quarto, assustada, e disse: mãe, tá ouvindo? E eu falei: tô. E eu saí na sacada, e quando eu vi, era uma vizinha da avó dele. Ela pediu que eu descesse, eu falei: pode falar daí mesmo. Ela falou: olha, Paulo Vitor levou uns tiros, foi baleado e foi pro hospital. E nisso eu já ia descendo, correndo, minha filha me segurou. Eu não sabia se eu corria pro local, se eu ligava pra minha família, se eu trocava de roupa, eu não sabia. E desespero naquele total. Desespero, eu liguei pra minha irmã e minha filha tomou o telefone, eu vesti uma calça por cima da roupa de dormir. E nisso chegou 2 meninas desesperadas, batendo no portão. Tia, ele morreu. E aí eu desci correndo, descalço, do jeito que eu tava. Quando eu cheguei, eu vi meu filho em cima de um banco, sem vida, coberto, só os pezinhos dele do lado de fora. Obrigada. E eu me desesperei naquele momento. Quando eu cheguei lá, minha família já estava, meus irmãos. A polícia já estava lá?
A polícia já estava lá. SAMU? Não estava mais. Já tinham saído, só a polícia. E aí eu implorei. Eu me ajoelhei nos pés do policial. Deixa eu pegar meu filho. Porque naquele momento eu só queria trazer ele para dentro do meu útero de volta. Botar no colo, né, Ana Paula? Botar no colo. E não deixaram eu chegar próximo dele, porque o policial falou que não podia. E eu olhei assim em volta do pé de bambu e tava a sandalinha dele. E eu fui lá e peguei. E abracei a sandália. Fiquei lá e começou a chover muito. E eu pedi, pelo amor de Deus, tirar meu filho dali, porque tava chovendo muito. Mas alguém foi atingido por esses disparos, Ana Paula? Sim, um rapaz que estava perto dele foi atingido. Veio a óbito esse rapaz? Não, ele foi hospitalizado, ficou dias para fazer uma cirurgia, né? E daí eu não sei mais a procedência, né? Ele entrou em contato comigo, falou sobre tudo que ele viu e daí eu não sei mais nada sobre ele, porque eu não conhecia. Nisso, um amigo do meu filho de infância estava num posto de gasolina que fica ao lado. Quando terminou tudo aquela... Você acompanhou toda a perícia? Não. Ah, sim, acompanhei. Aí eu fiquei lá até o horário que o IML chegou lá. É muito difícil, né, Ana Paula? É difícil. A imagem do meu filho com o olhinho aberto. É muito difícil. E... a gente sem poder para fazer absolutamente nada, né? Sim. Naquele momento... É a pior sensação do mundo. A pior. Eu me senti num buraco negro, sem fundo. E eu só queria morrer, eu só queria entender, eu só queria... pegar ele, levar pra casa. Sim. Você fica com essa sensação de por que eu não peguei ele e levei pra casa? Você fica com essa sensação? Porque todas as vezes que eu passo em frente do Colégio Maria Auxiliadora, eu me sinto aprisionada lá dentro. Sim. Sabe? É como se minha vida tivesse parado ali. Exatamente. E a sensação que eu tenho é que eu tenho que pegar a minha filha e trazer pra casa. Sim. Você também tem isso? Tenho. Inclusive, com 6 meses, com um mês, eu acho, 3 meses, se eu não me engano, eu fiz uma homenagem. Eu fui lá com os amigos, soltamos balões brancos no local. E é como se, não sei, ali acabou tudo. Acabou sonhos. Paulo Vitor era um menino muito sonhador. O sonho dele era comprar nossa casa própria. E a gente falou que esse ano de 2024 seria o nosso ano. O ano da nossa conquista, da nossa casa própria. E ele estava muito ansioso para trabalhar de Uber, que ele queria muito a habilitação para começar a trabalhar. E acabou tudo ali, naquele banco, daquela praça. É como se, como você falou... Tudo foi interrompido ali. Sim, ficou ali. E é impressionante como isso causa um bloqueio na nossa vida. A gente não consegue evoluir, né? Não. A gente vive, mas a gente sempre volta para lá, né? Para aquele ponto onde tudo aconteceu, né? Todas as memórias de dor, né? Estão todas ali. Eu também tenho isso, Ana Paula. Em relação à investigação, Ana Paula, você conheceu o delegado, os investigadores que foram responsáveis pelo crime de Paulo Vitor, pelo homicídio? Quantas pessoas foram, na verdade? Como foi que você ficou sabendo? Porque a gente conversando, né, eu percebi que você tomou a frente. Eu lembro que você, quando você me encontrou lá no centro de Petrolina, você me abraçou e disse assim: Lucinha, eu lembrei de você. E eu disse que eu não ia deixar o caso de meu filho cair no esquecimento, porque eu vi a sua luta, né? E que eu vou lutar também para que o caso de meu filho não seja mais um para a estatística. Sim, foi exatamente isso. E você estava muito fragilizada, você estava tinha muita dor no seu corpo, no seu rosto, na sua voz, mas tinha uma coisa que ninguém tirava isso de você, que era a sua fé e a sua dignidade. Eu sempre costumo dizer isso. Tiraram
tudo de mim. A Sim. morte tirou tudo de mim, menos duas coisas. A minha fé, A fé. e a minha dignidade, Sim. né? E eu vi isso na tua voz. Eu vi isso, sabe? E você olhava assim para mim com firmeza e dizia, se Lucinha conseguiu, eu também vou conseguir. Sim. Né? Então, como foi toda a investigação, o contato com o delegado, o contato com os investigadores, o que você foi atrás, o que você solicitou para a polícia fazer de perícias? Quando eu cheguei na delegacia, né, para conversar com o delegado, eles tinham ficado com o celular de Paulo Vitor. Eles me devolveram o celular e me fez algumas perguntas. Se Paulo Vitor... Celular esse, né, que Sim. vocês acreditam que ele foi atraído por uma mensagem de texto de alguém, né? Sim. Que ele foi atraído, Uhum. ele chegou em casa do amigo e depois saiu. Saiu porque foi atender o chamado do assassino, que ele inclusive insistiu para ele ir para esse lugar. E ele foi ao encontro dele, né? E ele me devolveu, me fez algumas perguntas, se Paulo Vitor tinha namorada. E aí ele me falou, olha, no final da conversa ele falou, olha, o seu filho não tinha ligação com crime, não tinha passagem pela polícia, provavelmente seja alguém com ciúmes de alguma namorada. Inveja. Sim. E aí eles me devolveram O celular? o celular. Com quantos dias? Com mais ou menos uma semana, mais ou menos. E falou que não tinha recursos para desbloquear o celular. Não conseguia distrair nada Não. de mensagem, de ligações. Você viu algum laudo, alguma perícia em relação a ligações, mensagens? Você chegou a ver? Não vi nada. Você teve acesso ao inquérito? Não. Ele falou que eu não poderia ter acesso ao inquérito. Porque estava sob segredo de justiça, ele justificou. Ele só falou que não podia. Nossa, e aí simplesmente... Sim, simplesmente. Você quer ter acesso ao inquérito? Sim, quero. Quer. Então, eu já vou te oferecer, junto com a equipe, nós temos uma equipe de advogados aqui no Pode Alumiar. Uhum. Né? O objetivo do Pode Alumiar, Ana Paula, também é esse. Dar acesso Sim. às vítimas ao inquérito policial, que é um direito. No Uhum. caso de Beatriz, a delegada Gleide Ângelo, que foi uma das delegadas no caso de Bia, Sim. ela negou o nosso pedido também. Foi tudo formal. Né? A gente fez um pedido formal, a delegada, a Gleide Ângelo, ela negou, eu tenho esse documento até hoje, Uhum. mas a minha advogada, a doutora Cleane, ela entrou com uma ação, né, e a gente conseguiu ter acesso, com algumas ressalvas, né, por questão de violação, de informações pessoais, financeira, Sim. mas não foi tanto assim. Né? Mas a gente conseguiu ter acesso na época, eram mais de 4.000 páginas do inquérito de Beatriz na época. Eu lembro que a gente passava noites e madrugadas lendo o inquérito, né, Sim. doutora Cleane? Para tentar acompanhar toda aquela cronologia. Mas você não teve acesso a nada. A nada. Ninguém foi ouvido. As testemunhas da praça? Ninguém foi ouvido. E a pessoa que foi baleada? Também não. Não foi. Não, ele ficou hospitalizado porque Sim. ele precisou fazer uma cirurgia. Sim. E ele não foi ouvido no inquérito? Não foi ouvido. Ele contou o que ele viu Para você? para mim pelas redes sociais. Você chegou a mostrar isso ao delegado ou ao investigador? Não, porque eu não tive a oportunidade. Eles não te atenderam Eu mais? só relatei. Não. Então, a única pessoa que foi ouvido foi o amigo do meu filho que estava tentando socorrê-lo. Que eles prenderam o rapaz dentro da viatura e ele foi para a delegacia, prestou depoimento. Foi a única pessoa que foi ouvida. Ali na Praça da Sementeira é uma região que tem muitos comércios. Sim. Né? Tem imagem de câmeras de segurança? Eles falaram também que não tinha. Eu fui atrás das imagens e eles me informaram que só através de uma ordem. Os proprietários? Os proprietários, só dos através de uma comércios. ordem. Sim. Você foi? Você foi atrás e os proprietários falaram que não Sim. podia entregar, que precisava de uma ordem Isso. judicial ou um pedido do delegado. Isso. Né? Uhum. Mas eu não fui, por quê? Porque mais ou menos um mês depois, uma testemunha anônima me ligou e me contou tudo. E eu fui, e ela falou que não poderia ir
porque tinha medo. E eu levei o depoimento dela para o delegado, para a equipe. Eles colocaram no papel tudo. E falou que não ia garantir que ia adiantar muito. Não ia ser aceito por conta que tinha que ser uma testemunha presencial. Nessas informações que essa pessoa, né, anônima trouxe, te dava nomes, né? Sim, nomes. Nomes das pessoas envolvidas. E levei para eles, né? Eles tomaram, eu mostrei print de conversa, tudo, da ligação e tudo, todas essas coisas. Como foi a abordagem dele, da pessoa que disparou em Paulo Vitor? Eu lembro que você me contou que ele ligou para Paulo Vitor. Sim. E se encontraram na praça. Conta um pouco. Paulo Vitor chegou na praça e ele pediu a bicicleta dele para ir em algum lugar. E ele foi. E Paulo Vitor ficou sentado, esperando. Quando ele voltou, ele já voltou de moto, com o compasso dele, e tirou a vida do meu filho. Nossa, ele planejou tudo, então. Sim, estava tudo planejado. E essa pessoa anônima te traz todas essas informações? Sim, todas essas informações. Quem escondeu a bicicleta, quem vigiava a praça. Tipo, tem tudo isso que tem que ser investigado e essas pessoas teriam que ser ouvidas. Ninguém. Ele me falou que eu tinha que ir atrás dessas pessoas, dos endereços e tal. Você? Sim, eu. E a última vez que eu fui levar o depoimento da testemunha, eles falaram o seguinte para mim: Dona Ana, a gente não pode mais... O que a gente tinha que ser feito aqui já foi feito, a gente não pode mais fazer nada, e agora é com o juiz. Nossa. No último episódio, a gente trouxe o caso do menino Pepeu, sim, onde a delegada do inquérito mobilizou toda a sua equipe, mobilizou uma cidade. Sim. Em menos de 48 horas, ela apresentou para a sociedade os nomes dos assassinos, reuniu todas as evidências para fortalecer o processo, para levar à condenação, né, dos assassinos de Pepeu. Aí a gente vê um outro caso, né, no mesmo local, e a gente percebe assim a quantidade de evidência que poderia, sim, estar no inquérito, né, para condenar os assassinos, sim, de Paulo Vitor. E aí eu não consigo entender o que falta. Será que é só estrutura mesmo, sim, que falta na polícia, né, para agir? O que está faltando? Muitas vezes, Ana Paula, eu acho que é querer, sim, né? Sim. E no caso de Bia teve, sim, muito isso. Foram 8 delegados no caso de Beatriz, 8. Então, eu percebi muito isso, era vontade, não era só falta de estrutura, porque quando era falta de estrutura, sim, a gente solicitava, a gente se manifestava, né? A gente buscava esses recursos, né? Junto ao governo do estado, a gente protestava, uhum, mas a gente percebe que tem casos, né, que é vontade mesmo de fazer, sabe? É como se, a sensação que eu tive, que eu tenho, é como se a vida do meu filho não tivesse importância nenhuma, era apenas mais um que foi e vai ficar por isso mesmo, e ficou por isso mesmo. Vai para estatísticas, né? Sim, vai para estatística. Como se fosse um objeto, sim, descartável, sim, né? Como se as famílias não tivessem o interesse em solucionar, né? Isso dói, gente. Olha, eu vou fazer um apelo aos delegados, não só de Pernambuco e de Bahia, mas os delegados do Brasil. Gente, são os nossos filhos, a gente tem amor por eles. E a injustiça, ela dói muito, dói na carne, entendeu? Eu sei que vocês lidam com isso todos os dias, mas, por favor, não trate os nossos filhos como número, e sim como pessoas. A gente precisa humanizar o tratamento com as famílias de vítima. Ana Paula, no Brasil, pouco mais de 35% dos casos são solucionados. E tem estados que não chega nem a 10% de solução. Esse dado é um dado do Globo, que traz de 2024. Então, isso é muito grave. Sim. Só ano passado foram mais de 44 mil pessoas vítimas de homicídio, mortes violentas intencionais. É aquela que a pessoa tem intenção, aquela que a pessoa planeja. Né? Então, é um número, é um absurdo isso.
Imagina aí, são 44 mil famílias destruídas. Sim. Né? Eu saí de lá completamente sem chão. Eu olhei para o céu e falei, Deus, e agora? Você sentiu o sol, não foi? Eu me senti sem importância nenhuma no lixo. Eu me senti como se meu filho não tivesse, sei lá, como você falou, sem importância. Um número, mais um número. Número. É mais um só que se vai. E eu saí de lá sem chão, muito abalada. Fiquei por dias dentro do quarto, chorando, sem forças, porque não tinha para quem recorrer. Só peito para Deus. E aí eu lembrei de toda a sua luta. E minha irmã, como eu te falei, vamos atrás da Lucinha Mota, ver se a gente consegue falar com ela, o assessor dela, não sei, vamos atrás, porque isso tem que ser resolvido. E ele me falou a última vez que eu estive lá que não precisava mais eu ir lá, porque não tinha nada a ser feito mais. Não poderiam mais fazer nada. Meu Deus, quanto tempo, Ana Paula? Tem 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses de dor. 1 ano e 6 meses que a família do Paulo Vitor espera justiça. Gente, é demais isso. Esses casos, Ana Paula, muitas vezes acontecem porque a polícia acha que é fácil solucionar. É fácil apresentar para a sociedade o nome, né, dos assassinos. E aí eles vão se esbarrando em outros casos e vai acumulando trabalho. A gente sabe, né, que existe muitos problemas dentro da estrutura, dentro do sistema. A gente sabe disso. Sim. Né? Mas no caso de Bia também foi assim. Era a certeza de que seria solucionado rápido e não foi. E não foi. Né? E não foi. E quando a gente percebe, quando a gente começa a conversar contigo e você trazer a quantidade de evidência, é isso que eu sempre sustento. Quem mais pode ajudar a solucionar, né, um inquérito, um homicídio, são os familiares de vítimas, das vítimas, são as pessoas próximas. Eles têm muito a colaborar. Né? Então, eu percebo na sua fala a sua vontade de querer ir, mas ao mesmo tempo sem força, porque você estava sofrendo. Né? Ali você não tinha força, você não tinha nem como raciocinar. Não tinha. Né? Não tinha. Mas a gente percebe que tinha muita coisa para ser feita dentro do inquérito. Muita coisa, muitas evidências, como você falou. E nada foi feito. Ninguém foi ouvido. As meninas que foram na minha casa me chamar, ficaram à disposição, não chamaram as meninas, não chamaram elas. Nossa. Olha, gente, a Ana Paula trouxe informação de que não tem muitas evidências dentro do inquérito do caso do Paulo Vitor. Então, se você que está nos assistindo tenha qualquer informação que possa colaborar com a investigação, traz essa informação para a família do Paulo Vitor, traz essa informação para a Polícia Civil, mas se mesmo assim você não se sentir seguro e quiser trazer essa informação no anonimato, pode também trazer para o Pode Alumiar, que a gente vai direcionar essas informações, porque o inquérito do Paulo Vitor ainda não se encerrou. A família não vai parar, a família não vai desistir, ela vai lutar, Ana Paula vai lutar por justiça, e o Pode Alumiar vai colaborar, Ana Paula, para que vocês tenham paz, para que vocês cheguem à identidade de todos os assassinos, né, que vitimou Paulo Vitor, para que vocês possam seguir a vida, reconstruir a vida de vocês, tá bom? Eu creio. A gente também vai dar esse apoio, tá bom, gente? Então, quem tiver qualquer informação sobre esse caso, traz pra gente. Ana Paula, o que foi que a polícia falou para você em relação à arma do crime? Eles retiraram projéteis da praça, fizeram algum teste balístico? Não fizeram. Eles me entregaram o celular do meu filho, falou que não tinha como ter acesso, teria que ir para outro estado, outra cidade, mas isso aí ia levar muito tempo. Isso foi o delegado que te falou? Sim. Que não tinha condições, eles não tinham equipamento, não tinha estrutura nem em Pernambuco para fazer essa perícia? Não tinha, foi isso que eu ouvi. E com relação ao que eu levei, o que a testemunha me falou, ele falou que
o pedido de prisão foi negado por conta que tem que achar a arma do crime. Porque quando você recebeu as informações daquela testemunha anônima, Sim. você levou nomes e pediu o delegado que fizesse a Sim. prisão. Aí foi negado, ele disse Foi que foi negado. Sim, ele falou que foi negado. Ele foi pelo menos ouvido? Fizeram Não. uma condução coercitiva dele? Né? Você viu algum depoimento dele? Não vi. Não Aliás, teve. você não teve nem acesso ao inquérito, né, Ana Paula? E Não. nem isso eles te deram o direito de... Não tive. Sobre a arma, ele falou que tem que achar a arma do crime para provar, para ser uma prova a mais, o que colocaria ele na prisão. Mas não foi feito nenhuma Não. busca, apreensão na residência dele? Não foi na casa feito, dele? porque eu não fui informada. Eles não fizeram, porque eu não fui informada. Entendi. Pela forma que eles falaram, era como se eu fosse atrás de achar a arma do crime. Você, a mãe, sofrendo naquele momento, era quem tinha que ir Sim. atrás da arma do crime? Sim. Atrás das evidências do crime que vitimizou seu filho? Mas essa é a responsabilidade do Estado, essa é a responsabilidade da polícia fazer, Sim. né? É difícil. É difícil. Dói demais. Dói. Muito. Muito. E hoje, o inquérito, você sabe como é que ele está? Se Não sei. foi arquivado, se foi para o Ministério Público? Você teve contato com os promotores? Em algum Não. momento te chamaram para alguma conversa? Ninguém nunca me chamou, só mesmo depois do crime, como eu te falei, que o delegado me chamou para fazer essas perguntas. Depois disso, eu sempre ia lá toda semana, teve semana de eu ir todos os dias, e a resposta era a mesma. Sempre a mesma. E da última vez, foi quando ele falou que não precisava eu ir lá, só quando ele me chamasse. Se tivesse alguma novidade, aí eles entrariam em contato. Mas até hoje, 1 ano e 6 meses, nunca ninguém entrou em contato comigo para falar nada sobre o caso. Em relação aos 2 suspeitos, né? Sim. O que disparou e o que pilotava a moto, né? Você sabe o que aconteceu com eles? As informações que a gente tem, que pessoas vieram falar pra gente, é que o assassino do meu filho, ele morreu. Mas o cúmplice dele continua aí, vivendo livremente, normalmente como se nada tivesse acontecido. Destruiu uma família, tirou a vida de um jovem que tinha sonhos, né? E tá vivendo normalmente. Acabou tudo. Tudo. Pra você ter uma noção, o avô de Paulo Vitor, ele não sabe que aconteceu isso com o neto. Nossa. Ele é doente. Ele já teve 2 AVCs. E o médico falou que o 3º ele não escapa. E a avó dele prefere não contar. Mas é difícil esse processo de ter que ficar falando pra ele que Paulo Vitor tá estudando em outra cidade. Como explicar a ausência, né? E acabou com tudo. Não tem mais alegria, não tem mais... É como se eu não tivesse mais sonhos para realizar. O único sonho é realizar a justiça pela vida do meu filho. É tipo isso, sabe? E minha filha parou de estudar. Estava fazendo uma faculdade, não teve mais cabeça. O irmão sofre porque eram melhores amigos. Ficou todo mundo desnorteado, sem rumo. Não é como antes, nunca vai ser mais, nunca vai ser. Meu filho era especial, era amado pela família inteira. Tinha amigos, quem conheceu Paulo Vitor sabe a pessoa que Paulo Vitor era. Os professores, os amigos de Paulo Vitor sabem exatamente o coração que ele tinha. Que ele não tinha vocação nenhuma para ser uma pessoa ruim. Paulo Vitor era incapaz de fazer mal a alguém. Incapaz. Era um menino que gostava muito dos animais, de plantas, de criança. Ele que cuidava das minhas plantas. E ele amava. Não podia ver uma criança nem um animal. Eu vi que
durante todo esse processo, né, são o quê? 1 ano e 6 meses, né? Eu vi que você criou uma página na rede social, a ONG Sim. Paulo Vitor, para compartilhar sua dor com outras Sim. mães também que perderam filhos, né? Sim, quando eu saí da delegacia, que o delegado me falou isso, eu cheguei em casa e postei um vídeo contando minha história nas redes sociais. Desabafou, né? Desabafei. Você fez um desabafo ali nas redes sociais. Sim. E aí, eu postei o vídeo, passei 3 dias. Quando eu voltei, o vídeo tinha mais de 1 milhão de visualizações. Comentários que até hoje eu não consigo responder todos. De mães enlutadas que passam pela mesma luta que eu, injustiças, filhos assassinados. E conheci gente de várias cidades, vários estados, até de Portugal, Lisboa tem gente. E quando eu me deparei com aquele vídeo viralizado e o tanto de comentário e depoimentos que tinha de mães, foi onde me deu uma força, assim, que elas viam em mim a força que eu não via. E foi onde eu me reergui, comecei a postar mais sobre a história, respondendo às mães, mandando mensagens, né? E aí veio a ideia da ONG no Instagram, né? A ONG Paulo Vitor já conta com quase 13 mil mãezinhas, a maioria mães enlutadas, que vieram da outra plataforma, do TikTok para o Instagram, e juntas a gente segue. Não é uma rede social de resolução de casos, mas de um apoio, é uma troca de apoio, é uma troca de força, porque quando uma está triste, a outra vai lá, manda mensagem, e eu gravo o meu dia a dia como mãe lutada, né? Eu ouço elas no direct, os depoimentos delas, quando elas não estão bem, elas me chamam, a gente conversa. E é isso, a ONG Paulo Vitor é uma troca de apoio. A vida da gente muda. Se a Sim. gente pudesse, a gente falava todo dia, né? Sobre eles, sobre a Sim. vida deles, sobre o inquérito. Eu amo falar sobre do meu tudo. filho. E nem todo mundo está disponível para ouvir as nossas Isso. dores, né? Mas quem passa, né? Na Sim. maioria das vezes, está ali disponível para ouvir e trocar. Sim, e nos depoimentos das mães, eu ouço muito, Ana, pela própria família não tem apoio. Ana, eu não tenho apoio da minha própria família. Manda eu esquecer, parar de chorar e seguir a vida, porque meu filho não vai voltar mais, para eu virar o disco. Como se fosse fácil, né? Pegar assim uma página, virar sim. e esquecer, né? Como se fosse fácil. E não é. Não é. É muita dor. É muita dor. Né? Dói até o fio do cabelo. Dói a alma, dói tudo. Tudo que você imaginar dói. É um processo de dor que a gente vive ali diariamente, né? E muitas pessoas nos acolhem. Pessoas que passam pela mesma dor, pessoas apenas que têm empatia pela dor. Eu fui acolhida, eu tive uma rede muito grande de apoio, né? Eu sempre agradeço muito a Deus por isso. Mas, infelizmente, também vem pessoas no nosso perfil, ou até na mídia mesmo, coloca lá a cara, nome e sobrenome mesmo, como se tivesse o direito de falar da nossa dor, Sim. né? No caso de Bia, por exemplo, teve um ex-político aqui de Petrolina que simplesmente disse que o caso de Beatriz estava cansando a beleza de Petrolina, que tinha que parar, que tinha que acabar. Meu né? Deus. Eu ouvi também, poucos meses depois do caso de Bia, eu acredito que no mês de fevereiro, que é quando tem o Carnaval de Juazeiro, que é o carnaval antecipado, uma cantora de axé muito famosa, que subiu no trio elétrico, né, e disse que os pais tinham que cuidar melhor dos seus filhos. E aquela fala ali, né, foi que fortaleceu essas pessoas que se sentem no direito de nos julgar, de julgar a nossa dor. Né? Então, eu queria pedir às pessoas que não façam isso, porque a gente está sofrendo. Sim. Então, se você não pode acolher, simplesmente não faça nada. Não faça nada. Né? Mas é um direito nosso gritar, falar, se expressar, pedir ajuda. Sim. Não é verdade? As redes sociais, ela tem esse lado também, né? Ela tem um lado bom e tem um lado ruim, porque cada comentário que você vê
que nem vale a pena você responder. De Como pessoas, é que você lida com isso, Ana Paula? Eu prefiro nem ver. Muitas vezes eu respondo, porque quando vem julgar o meu filho, uma pessoa que nem mora aqui, que não sabe, nem conhece a história nem dele. conhece a história, achar com achismo, acho que não foi isso aí, não, acho que foi isso. Então, assim, eu rebato na hora, porque eu não admito que julguem meu filho. Porque quem sabe, quem conhecia meu filho, era eu e a família dele. Então, eu não dou o direito de ninguém vir julgar o meu filho. Ele não tá mais aqui, mas eu sou a voz dele. Muito bem. E eu Parabéns. respondo por ele. E eu defendo, sim, meu filho. Parabéns, Ana Paula. Até quando eu não puder mais. E não fico triste, porque, assim, a minoria, a maioria me acolhe, assim como eu acolho elas. É difícil, porque além da nossa dor, você ainda tem que ouvir ataques, né? Macho. Tem mães que não sabem lidar, tem pessoas que não sabem lidar. Então, eu falo sempre na ONG, nos meus stories, eu sempre posto vídeo falando que não é sobre o que aconteceu, é sobre a mãe, é sobre a dor. Não importa se o filho dela estava no crime, é uma mãe que está chorando, é uma mãe que está sofrendo. Então, a ONG é sobre isso. É importante você falar sobre isso, Ana Paula, porque quando essa cantora famosa, ela fez esse comentário em cima do trio elétrico, ela tinha acabado de fazer uma visita, prestar solidariedade ao colégio. E depois ela subiu no trio e falou que os pais deveriam cuidar melhor dos filhos. Eu já estava vivendo ali um processo de dor, de culpa muito grande. Sim. E naquele momento, o que eu tentei fazer foi tirar a minha vida, né? Eu também tentei. Porque eu recebi milhões de mensagens ali nas redes sociais. Sim. Né? E as pessoas já não têm esse cuidado com a vida do outro. Não tem. Então, como você falou, a rede social, ela é para o bem, mas ela também é para o mal. Sim. Né? E graças a Deus que a gente teve família para nos acolher, Sim. né? Para a gente poder sobreviver. Eu né? tive que é muito apoio da minha família, graças a Deus, e de pessoas também. Ana Paula, você falou da rede social, né, das mensagens, dos comentários, e muita do achismo, né, as pessoas Sim. acham, né, isso, aquilo, dando opinião, né, de como seria. No caso de Beatriz também, eu recebo muitas mensagens, as pessoas dizendo, né, que aquela pessoa que a polícia apontou, né, como autor do crime contra a vida de Beatriz não é ele. E eu tenho convicção, Ana Paula, que ele é o assassino de Beatriz. Primeiro, porque não é um desejo de mãe. Sim. Aqui não é um desejo só de mãe, não. Uhum. Eu tenho acesso ao inquérito, acesso ao processo. Eu fiz uma investigação paralela. E ainda digo mais, ninguém conhece o inquérito, mais do que eu não. Porque eu vivi aquele inquérito durante 7 anos, eu conheço cada página, cada pessoa que foi ouvida naquele inquérito. Eu conheço toda a cronologia do inquérito. E, além de tudo isso, ainda tem as evidências, né? Tem a confissão dele também, que traz detalhes em relação ao dia do crime, de como tudo aconteceu, que a gente confronta com outros depoimentos. Sim. E está lá. Né? Então, não é só uma vontade de mãe aqui. Uhum. Na verdade, são convicções que eu investiguei, são convicções que você investigou, né? São certezas que a gente tem em relação a isso. Verdade. Não é meramente uma opinião. Né? Então, as pessoas têm que ter muito cuidado com isso. Né? Eu acho que, se você tem dúvida, pergunte. Mas propagar, disseminar certos comentários, isso pode prejudicar. Né, a solução de um processo. No caso de biojúri, por exemplo, isso pode viralizar. Sim. Né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Por isso que eu já combinei com o Flávio, que é o nosso produtor do Pode Alumiar, gente, e a gente vai fazer um podcast, ele me entrevistando, porque tem muita gente fazendo muitas perguntas e a gente vai fazer uma atualização de tudo sobre o caso de Bia. Então, os próximos episódios a gente vai trazer, não é mesmo, doutor Flávio? Um episódio com o caso de Beatriz. Sim, muito bom, não vou perder. Aliás, não perco nenhum dos episódios. Obrigada. Desde o primeiro que você estreou, né, com o caso da Ingrid Vitória.
Porque eu já esperava, como eu te falei, eu já tinha no meu coração que algo ia surgir. Para dar algo, voz às famílias. Sim, e viria de você. E dar voz a todas as vítimas, porque infelizmente a mídia ela só dá repercussão a casos de grande repercussão. Sim, né? Mas crimes, homicídios como esse, infelizmente acontecem todos os dias. É verdade. Né? Mas todos têm direito à justiça. Com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta que é difícil, é muito difícil. Inclusive, eu já dei a minha opinião em outros podcasts, mas eu queria ouvir a tua opinião. Muitas pessoas chegam para a gente falando, para você conseguir, para você chegar a solucionar o caso do seu filho, para você ter paz, você precisa perdoar. Você perdoa, Ana Paula? Não perdoo. Deus sabe no meu coração. Era o meu filho, era o meu amor, era uma parte do meu coração. Ele não merecia isso. Inclusive, eu me afastei da igreja por conta de coisas desse tipo, sabe? Eu falei, Deus, eu não vou mais, porque eu não consigo perdoar. Não consigo. Se depender do meu perdão para eu ir pro céu, eu não vou. Porque até agora, esse exato momento, eu não tenho esse desejo no meu coração. Não tenho. É difícil. É difícil. E uma coisa que eu já falei também para Deus, não me colocar diante dessas pessoas, porque eu não sei se eu sou capaz. Não sei. A gente não tem medo mais de nada, de enfrentar nada. Nada. É verdade. Você falou uma coisa que é um sentimento, né, que nos domina. Sim. A falta do medo. Né? Você é capaz de tudo. Você é capaz de tudo por um filho. E o fato dele não estar aqui fisicamente não quer dizer que você não é capaz, não. Pelo contrário. Você recebeu algum auxílio psicológico? Você e sua família? Sim. Receberam? Fizeram terapia? Só eu. Tenho um amigo que trabalha numa clínica e ele me incluiu no plano dele. Eu não queria ir e ele insistiu muito que eu fosse e eu fui. Mas meus filhos não, minha família não tiveram. E eu fiz o tratamento 6 meses. Esse amigo é um amigo muito querido. E ele falou que eu poderia ficar o tempo que eu quisesse ficar. Eu que decidi parar com 6 meses, né? Porque quando teve toda aquela coisa das redes sociais, da ONG, eu falei, não, eu não tenho que... Eu tenho que ficar bem para eu receber elas. Para eu passar essa força que elas veem em mim para elas. Então eu tenho que estar lúcida. Eu tenho que estar forte. E eu tenho que representar essas mães. E quando eu fiquei por dias no meu quarto, na minha cama, eu não queria ver nem a luz do sol. Daí também eu comecei a lembrar de você. Eu me sentia tão culpada, tão culpada. Eu falei, meu Deus, meu filho estava dentro de casa. E eu não fui capaz de ligar para ele e falar assim, onde é que você tá? Me sentia muito, muito culpada. Porque eu já vinha sentindo muitas angústias e eu não sabia. Eu sabia que algo de ruim ia acontecer, mas eu não imaginava isso com meu filho. Nunca na minha vida. A gente que é mãe, a gente sempre tem medo de perder os nossos filhos, mas a gente nunca imagina que seja de uma forma como foi da Bia, como foi de Paulo Vitor. De uma forma tão cruel. A gente não imagina isso. Tão cruel, tão covarde. Sim. Né? E esse é um sentimento natural. Né? Todo o meu tratamento, minha psicóloga, ela sempre
sempre me acolheu com muito amor, né, nesse espaço, né, de culpa, né, para aliviar com muito tempo. Sim. É que a gente vai compreender, que a gente vai entender que tudo aconteceu, que a gente não tem controle sobre a vida do outro, as decisões do outro, né? A gente faz parte desse ciclo, né? Então a gente não pode se sentir culpada, a gente não pode se maltratar por isso. Sim, mas é um sentimento comum, independente de como foi a perca do filho, seja por homicídio, seja por doença, seja por uma fatalidade, uma tragédia. Eu percebo que todas as mães, elas têm esse sentimento de culpa. Sim, né? tem. Por que eu não fiz isso? Né? Por quê? Né? Sempre os porquês. Mas eu acho que com o tempo, pelo menos comigo, isso vai aliviando. E quando eu entendi também todo o contexto, né, do inquérito, do processo, foi que eu percebi que ele não dependia da minha força, né? Como também não dependia da sua força, né, para impedir do Paulo Vitor de sair, né, de você ligar. Isso não depende, infelizmente não depende da gente, são decisões. Eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui, compartilhando a sua história de vida, de dor, né, trazendo detalhes de tudo que aconteceu, do crime que vitimou seu filho de uma forma tão cruel, tão covarde. Eu quero te dizer, Ana Paula, aliás, antes eu quero te dar uma lembrancinha que foi feito com muito carinho, com muito amor, para você. E toda vez que você olhar para ela dentro de casa, obrigada. Lembre que você não está sozinha. Porque o Pode Alumiar, ele foi criado para isso, para dar voz, para dar esperança às mães, os pais, às famílias de vítima. Sim. Lembre que sempre tem um caminho, né? E a gente está aqui para te acolher, te abraçar de todas as formas, tá certo? Eu que agradeço para você. Você se faz muito necessário, porque você representa nós, mães, que tivemos nossas famílias, nossos filhos assassinados covardemente, e você é a nossa voz. E o Pode Alumiar, ele veio como uma luz mesmo, assim, mandada por Deus, criada por Deus, assim, para dar voz a nós, que fomos silenciados, como você fala. Deus te abençoe muito. Eu sonhei com esse podcast seu, como eu já te falei. Mas Deus é tão bom, tão fiel nas nossas vidas, que Ele trouxe você. E eu acredito que Deus, Ele tem propósito, por mais que seja assim, no processo mais doloroso da nossa vida, Ele trabalha de uma forma especial. É no tempo dele. Sim, porque Ele tem transformado sua luta, sua dor em justiça. Eu digo esse nome, justiça, para nós. Porque você que foi lá, que lutou e luta ainda pelo caso da sua filha, de Beatriz, e você sempre foi minha inspiração. Desde quando, muito antes de eu perder Paulo Vitor, você já era minha inspiração. Obrigada. E eu já lhe admirava muito. Meu sonho era te encontrar, te dar um abraço. Não dessa forma, mas infelizmente foi, né? E que Deus te abençoe muito mais. E você vai crescer muito e vai dar muitas vozes a quem necessita. Obrigada. Parabéns pelo Pode Alumiar. Deus te abençoe mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada. Gente, e a gente encerra hoje mais um episódio. E se você quiser ver mais outros episódios, segue a gente, compartilha, comenta, porque esse podcast, o Pode Alumiar, ele foi feito para dar voz às vítimas de violência. E me segue, que eu te conto no caminho.